Agora sim, rapaz. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Boa noite, professor. Estamos Maravilha. Hoje já entramos de primeira aqui, sem problemas. Vamos aguardar aqui a chegada de mais alunos para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Boa noite, Alice. Teve uma pergunta que eu não lembro quem foi que fez a pergunta. Eu lembro que ela foi feita na hora que eu estava desligando aqui na quinta-feira. Mas aí eu vou responder essa pergunta hoje aqui na aula, né? Que era uma pergunta que alguém fez sobre o porquê de uma norma que não tem efetividade não ser revogada. Então eu vou falar disso daqui a pouco, né? Eu vou voltar aí a falar sobre esses pontos da eficácia e efetividade. E aí eu respondo depois a essa pergunta na sequência, né? Eu vi a pergunta, mas eu já tinha apertado no encerrar, então não deu tempo. Acabei vendo aqui, ficou guardado no bate-papo, né? Fica aqui gravado. E aí ficou para dar essa resposta hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês já conseguiram as constituições? Como é que ficou aquela questão das constituições que a gente viu logo nas primeiras aulas? Aí ficou para alguém pedir, para algum deputado, senador. Não sei se pediram, não sei se chegou. Não sei se vocês tiveram acesso de outras formas. Algum arquivo em PDF ou aplicativo. Como é que ficou? Vocês conseguiram aí a Constituição? Ah, beleza, chegou pelos Correios, né? Maravilha, maravilha. Porque a gente vai começar a precisar dela hoje, né? Hoje e quinta. Ah, ainda bem. Ainda bem que ele mandou, o senador mandou aí para vocês, né? Como eu tinha dito, né? Só pedir é um direito que todo mundo tem. Não é nada ilícito pedir uma constituição para um senador, para um deputado, porque eles têm essa cota lá todo ano para enviar. Só não sei como é que estava, como eu falei aqui, lá nas primeiras aulas, por conta da pandemia, mas se está sendo enviado, se vocês estão recebendo, maravilha, ótimo. Só cuidado, né, porque na época que vocês receberam, provavelmente ainda não tinham
108 emendas, então pode ser que tenha alguma emenda aí a mais, mas é só pegar, é fácil de encontrar, vai lá no site do Planalto, encontra, né, as emendas, também no site da Câmara, do Senado, então, claro, isso a gente não vai precisar de ter as 108 emendas aqui atualizadas agora, mas é interessante caso precise mais à frente, né, de atualizar o texto da Constituição que você recebeu, né? Então é interessante por isso, certo? O que a gente vai começar a ver agora, né, hoje, as classificações das normas constitucionais, e aí eu vou precisar começar a ver com vocês, pelo menos para dar exemplos, né, trechos da Constituição. Aí vocês vão precisar da Constituição para acompanhar aí. Eu vou colocar aqui na tela também, né, mas se você tem aí do seu lado é melhor de acompanhar, porque eu estou vendo lá no YouTube quem está assistindo, né, e o perfil aqui de quem assiste as aulas, metade tem celular, que está assistindo com celular, e metade está assistindo com computador. Quem assiste com o computador, a tela é maior, então dá para ver tudo melhor. Quem está com o celular, se for uma tela pequena, não consegue ver tudo, né? Então, se você está com a Constituição do seu lado, fica melhor para você visualizar, né? Do que na tela do celular, né? Então, é bom ter a Constituição de qualquer forma, mesmo comigo mostrando aqui os artigos que eu vou citar, né? A gente não vai interpretar artigos e tal, mas a gente vai ver os artigos e vai analisar, né, conforme essas classificações, principalmente conforme uma das classificações que é a mais cobrada, né, que é a do José Afonso da Silva. Bom, deixa eu já fazer aquela recapitulação de sempre, né, para a gente recuperar os assuntos aí das aulas passadas. Então, a gente viu na semana passada esses pontos, né, da unidade normativa, da Constituição, da hierarquia axiológica, que é defendida por Canotilho, Barroso e Bonavides, mas que não é a posição da maioria da doutrina, né? E temos aí os conceitos que a gente viu no final da aula passada, vigência e validade, né? A gente foi até lá, eficácia também eu falei, eficácia e efetividade, mas não falei tudo, então eu vou voltar para esse assunto para a gente continuar, né? Mas aí a gente começou a ver na aula passada esses conceitos que são, como eu já disse aqui, conceitos que vêm lá da teoria do direito e da justiça, né, da teoria geral do direito lá, e que se aplica no primeiro período a toda e qualquer lei, mas aqui a gente vê de maneira aprofundada, então tem algumas pequenas diferenças. Quanto à vigência, não há muitas diferenças, né? A principal diferença aqui é a questão da nossa regra, que a regra para as constituições é da vigência imediata, né, sem cláusulas de vacância. Enquanto que para as leis, vocês aprenderam que, em geral, as leis têm um período de vacância, né, a vacatio legis. Aqui a gente pode ter também a vacatio constitutionis, a vacância da Constituição, mas só nos casos que forem expressamente previstos, né? Se houver lá na Constituição um último artigo que estabeleça a data de início da vigência, aí sim a gente vai ter uma regra de vacância. Mas a regra aqui não é essa, né? Na verdade, a vacância da Constituição é uma exceção à regra, né? E aí vimos também o conceito de validade, que esse é o mais diferente, né, em relação à lei em geral, né? Porque a lei, como a gente já viu até aqui também, vai extraindo o seu fundamento de validade da Constituição. Então, aqui sempre norma jurídica, extraindo o seu fundamento de validade de outra norma. Mas no caso da Constituição, que é uma norma específica, diferente, como estamos vendo, suprema, ela tem uma origem diferente. E por essa razão, a sua busca, né, pelo seu fundamento de validade vai vir de outros lugares. E aí a validade da Constituição vai sendo medida de acordo com o seu nível de legitimidade e, consequentemente, com o nível de democracia. E aí eu falei para vocês que hoje já não dá mais para fazer uma distinção clara entre democracia e ditadura. Existem várias nuances aí, entre democracias fortes e fracas até chegar a uma ditadura. Então, é com base nisso, né, que a gente tem essa questão aqui da validade. E como o próprio Conrad Hess já tinha adiantado lá na força normativa da Constituição, hoje nós analisamos que a validade de uma Constituição é determinada de acordo com essa relação. Então, quanto mais democrático for um país, né, quanto mais democrática for uma sociedade, maior vai ser o nível de legitimidade dessa Constituição, porque ela vai estar mais próxima
dos interesses do povo, né, e da própria organização do Estado, e, consequentemente, ela vai ter um nível de validade maior, ela vai ser mais forte, portanto, vai ter mais força normativa. Do contrário, né, quanto mais fraca for essa democracia, ou se não houver democracia, menor vai ser o nível de legitimidade, até chegar a zero, né, não ter legitimidade nenhuma, e, consequentemente, mais fraca vai ser essa Constituição, menos validade ela terá, então ela terá menos força normativa até não ter nenhuma, né, que é o caso das constituições das ditaduras, que só se legitimam pela força do governante, né, que está impondo ali a sua vontade. Então, essa é a ideia de validade, né, que nós temos aqui. Já quanto à eficácia e efetividade, né, aí são dois conceitos que vêm, são duas espécies, né, do gênero eficácia maior. Né? Tem a eficácia em sentido lato, em sentido amplo, e dessa eficácia em sentido amplo vem esses dois conceitos, que são a eficácia em sentido estrito, a eficácia jurídica, né, que é o que chamamos de eficácia propriamente dita, e a efetividade. E aí eu falei já desses conceitos, então não custa nada repetir. Quando falamos em eficácia, falamos da perspectiva teórica. Então, quando tratamos da eficácia jurídica, tratamos da possibilidade de produção de efeitos de uma norma, no caso aqui das normas constitucionais. E o José Afonso da Silva, né, um dos autores que eu vou falar bastante aqui nessa semana, ele já deixou bem claro, né, numa de suas obras, na aplicabilidade, né, das normas constitucionais, que a eficácia, né, toda norma constitucional tem eficácia, desde aquelas que tratam lá dos direitos fundamentais, da organização dos poderes, até aquelas que a gente já falou aqui, como a do Colégio Dom Pedro II, sobre os cartórios. Todas elas têm potencial, elas podem podem produzir efeitos. Agora, uma coisa é poder produzir, o dever ser, né, o mundo das ideias, o mundo teórico. Outra coisa é a prática, é realmente, de fato, produzir efeitos. É aí que entra o outro conceito, que é a efetividade. Aí, quando falamos de efetividade, estamos falando da produção de efeitos, né, da norma constitucional na sociedade e em relação ao Estado, ou seja, a produção fática mesmo de efeitos, que eu até associei, né, aquele dito popular que se fala muito em relação às leis, né? Quando uma pessoa comum, né, que não estudou direito, pergunta, né, a lei pegou ou não pegou? Na verdade, ela, em outras palavras, está querendo perguntar isso, né? A norma que ela tem efetividade ou não tem, né? Isso a gente pode trazer para o direito constitucional, porque também existiram aqui, como eu vou mostrar a vocês durante essa semana, existem normas constitucionais que têm efetividade, né? Que produzem efeitos na prática, e tem outras que não produzem efeitos, né? Não tem essa produção de efeitos ali a nível fático, a nível do mundo real, né? A nível prático. E aí eu entro na questão, né, que foi perguntada lá no final da aula, que não deu tempo de responder. Por que não revogam essas normas? Bom, aí é uma questão muito mais política do que jurídica, né? Essas normas, como vocês já devem saber, né, são editadas pelo Congresso Nacional. No caso das emendas constitucionais, é o Congresso exclusivamente que analisa e aprova e tal, e não passa nem pelo presidente lá, a sanção ou veto. Então, é o Congresso quem vai, né, Câmara dos Deputados e Senado, são eles que vão, né, os deputados e senadores, aprovar essas normas. E existe uma motivação política para que essas normas sejam aprovadas, para que elas entrem em vigor, né, e tenham vigência, validade e eficácia. Boa noite, Elisa. Boa noite, Zilda. Então, essas normas, elas têm um viés político também, não é só um viés jurídico, claro, né? Então, essas normas, para que elas sejam revogadas, elas precisam de outra motivação política. É preciso que exista a motivação entre deputados e senadores para que seja editada uma nova emenda que revogue essa norma ou que a torne, né, realmente efetiva. Mas isso, então, vai passar pela questão da vontade política dos nossos legisladores. Por isso que não é algo tão simples, né? Não produziu efeitos, né? Não pegou, então a gente joga fora, descarta. Não é bem assim. Primeiro porque toda norma foi feita, né, teoricamente, para produzir efeitos, né? Se ela não está produzindo efeitos é porque alguma coisa está acontecendo, algum problema tem acontecido. Ou é um problema da norma estar totalmente... Tudo bem, Thelma. Ou é o problema da norma estar totalmente desvinculada da realidade, né? Ou é o problema de realmente falta de vontade política da própria execução da norma,
né, por parte, por exemplo, dos órgãos governamentais. Ou a própria oposição da população, que não quer, né, do povo que não quer seguir aquela norma. Existem vários fatores. Esses fatores, claro, não querem dizer que a desobediência aqui é certa, né? Ou é certeiro, ou é legal. Não, né? Vamos ter ilegalidades ou omissões, né? Vamos ter ações ilegais ou omissões ilegais, né? Mas isso por si só não leva à necessidade de revogação da norma, né? Provavelmente seria melhor que essa norma fosse analisada de uma maneira mais próxima da realidade, para que elas realmente pudessem produzir efeitos na vida real. É aí que entra, né, a necessidade da análise não só jurídica, mas também das outras ciências humanas, das outras ciências sociais que a gente estuda no curso de Direito, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque até alguns anos atrás, até, vamos dizer, 10, 15 anos atrás, nas faculdades de Direito, havia muitos professores que ainda diziam: ah, mas a gente estuda eficácia, efetividade fica para os sociólogos, para os antropólogos, os juristas, né, os profissionais do direito, os aplicadores da lei, né, os aplicadores do direito, não precisam estudar efetividade, mas é claro que a gente precisa estudar efetividade, né? O direito, como eu tenho dito aqui o tempo todo, não é uma ilha, né, isolada do resto do mundo, né? O direito é uma ciência que deve ter conexões com as outras. Por essa razão é preciso também que o jurista, né, o futuro jurista, vocês serão, né, futuros juristas, futuros aplicadores e aplicadores do direito, é preciso que também se analise essa questão da lei e da norma constitucional, de como ela pode produzir efeitos e como ela realmente produz efeitos na realidade, na vida real, sob esse viés sociológico, antropológico, filosófico e assim vai. Então, as ciências que vocês estão estudando aqui junto com, né, as ciências jurídicas, elas são fundamentais para que se entenda a questão da efetividade, principalmente quanto à efetividade, a sociologia. Né? A sociologia e a antropologia são aí as ciências principais, são as que estão mais próximas dessa análise. Né? São elas que vão estabelecer aí elementos fundamentais para que a gente entenda, né, fora do direito até, por que que uma lei pega, por que que ela vai ter ali aplicação, produção de efeitos na realidade, porque outras não pegam, né? Então, há vários fatores que levam a isso e a gente que é do direito tem que estudar isso também, lógico, né? E isso estudamos hoje com o auxílio cada vez mais próximo das outras ciências sociais, né? Em especial nesse caso aí, a sociologia e a antropologia. Então, é algo que é do direito, sim, né? Estudar efetividade é fundamental hoje para o direito, né? Porque não podemos ficar alheios à realidade, né? De lei fora da realidade já bastam tantas outras aí que já existem no nosso folclore, né? Como a lei do prefeito lá da cidade de Aparecida do Norte, que proibiu as pessoas de morrerem, né? Outro prefeito louco aí de outra cidade proibiu de ter chuva para não ter enchente, e assim vai, né? Essas leis folclóricas aí, né, que não têm efetividade nenhuma, lógico, né? Não vão ter nunca, né? São coisas até, né, que entrariam no realismo fantástico aí, né, nessa área da literatura bastante interessante, né, mas que são da vida real brasileira. E aí você tem normas desse tipo esdrúxulas que vão ter eficácia, mas nunca vão ter efetividade. Mas aí são só para que o prefeito, né, no caso aqui, os vereadores, ou a nível nacional, deputados e senadores, possam mostrar serviço, possam dizer ao seu público, ao seu eleitor, ao seu eleitorado: olha, eu estou trabalhando, eu fiz essas leis, né, eu fiz essas emendas. Mas quando você vai ver o conteúdo, se decepciona, né? Então, são fenômenos que devem ser estudados e que devem ser analisados justamente também para que sirvam de subsídio para que os nossos próprios legisladores melhorem, né, a sua técnica legislativa, para não fazer emendas desnecessárias ou leis totalmente inaplicáveis, né, ou que não tenham efetividade nenhuma. Então, isso também faz parte aqui da nossa análise do direito, né? Então, eficácia e efetividade são dois conceitos que aparecem aqui. A eficácia, né, que é a questão teórica, que a gente até vai falar mais, porque as teorias aqui existem, são muitas, né, que eu vou falar na sequência. E a efetividade a gente também vê, mas muito mais na hora de interpretar e de tentar trazer para a realidade nossa, né, do dia a dia, essas normas que estão lá a nível abstrato, né? Então, só complementando aqui essa ideia
de eficácia e efetividade, né, que eu tinha começado a falar na aula passada, mas não deu tempo de concluir, inclusive para responder essa pergunta, né, que foi feita sobre por que não revogar uma norma que não tem efetividade, né? Mas aí não é algo tão simples, né? Porque envolve a questão, como eu disse agora, da vontade política, certo? Então, estamos, né, seguindo aí nessa linha das espécies, né, desses pontos, desses conceitos específicos. Então, relembrei aí nesse início da aula vigência, validade, falei de novo, né, complementei o que faltava aí sobre eficácia e efetividade, e agora a gente segue para o outro conceito aí, o quarto, né, que é a aplicabilidade, a aplicação, que tem uma relação muito próxima com os conceitos de eficácia e efetividade. Da mesma forma que eficácia tem lá um conceito amplo, né, tem um gênero, eficácia, em sentido amplo, em sentido lato, e dali derivam as espécies eficácia jurídica, né, essa eficácia propriamente dita, e efetividade, ou eficácia social. Na aplicabilidade, vamos ter também o gênero, aplicabilidade geral, né, em sentido amplo, e as espécies, aplicabilidade em sentido estrito, que é o que a gente vai ver aqui, e a aplicação, que é a questão da perspectiva mais concreta, né, que vai ter esse outro nome, que é concretização. Pois bem, então temos aí, né, esses dois conceitos. Quando falamos em aplicabilidade, né, quando no direito constitucional vai se falar sobre aplicabilidade, vai se falar também da perspectiva teórica, e o conceito de aplicabilidade vai ser o da possibilidade de aplicação da norma constitucional. Aqui também, lembrando mais uma vez, esses conceitos são específicos da nossa área, né? Por isso que eu estou falando norma constitucional. Mas lá na teoria do direito e da justiça, provavelmente vocês aprenderam da norma em geral, né? Porque esse conceito se aplica a qualquer norma também. Mas trazendo para o direito constitucional especificamente, então esse conceito é o da possibilidade de aplicação das normas constitucionais. Então existe aqui em toda e qualquer norma constitucional um potencial de aplicação, um potencial dela ser aplicada, né, aos casos da vida real. Mas aí é aquela coisa, de novo, né, perspectiva teórica, é o dever ser. Uma coisa é poder aplicar, outra coisa é aplicar, né? E aí a gente vai ver daqui a pouco se na prática isso realmente ocorre e de que maneira ocorre. Então, quando falamos da aplicabilidade no sentido aí da teoria, da possibilidade de aplicação da norma constitucional, para que essa aplicabilidade se manifeste, né, segundo a doutrina, é preciso que alguns elementos existam antes da aplicabilidade, né? Que elementos são esses? São justamente esses que eu estou me referindo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Vigência, certo? Então, para que uma norma constitucional tenha aplicabilidade, ela precisa ter vigência, é preciso estar vigente no ordenamento jurídico, né? Mais do que isso, ela precisa ter validade, né? Então, a norma jurídica constitucional precisa estar numa situação de validade. Também é preciso que ela tenha eficácia. A eficácia, no caso aqui, é teórica, né? Eficácia jurídica. Então, a possibilidade de produção de efeitos. Então, se você tem esses três elementos reunidos, a vigência, a validade e a eficácia, então, como consequência, você já tem a aplicabilidade, né, que é a possibilidade de aplicação da norma jurídica constitucional. Então, para que exista a aplicabilidade, é preciso que antes dela tenha existido a vigência, né, já tenha existido aqui a vigência da norma, né, ela tem que estar vigente no ordenamento, a validade e a eficácia. E aqui, quando eu falo em eficácia, é a eficácia jurídica, né? É a possibilidade de produção de efeitos, ou seja, é a perspectiva teórica. Então, se a aplicabilidade trata da questão teórica, então ela vai levar em consideração a eficácia jurídica, né, na sua perspectiva teórica, da possibilidade de produção de efeitos da norma constitucional. Então, a aplicabilidade vai se manifestar dessa maneira, né? Como o potencial que a norma constitucional vai ter para poder ser aplicada, né? Para poder ter ali implicações na vida real, né? Dos cidadãos, da sociedade, do Estado, né? Mas aí, como eu falei, repito, uma coisa é a possibilidade, uma coisa é o poder, é o dever ser, que é a perspectiva abstrata, teórica. Outra coisa é o mundo do ser, é o mundo prático, é o mundo da vida real, né? Que aí vai entrar na questão
do outro conceito, que é o conceito de aplicação, certo? Até aqui alguma dúvida? Bom, então, seguindo para o segundo conceito, né? Vimos a aplicabilidade, agora vamos para a aplicação. Ok. Quando falamos em aplicação, aí vamos falar realmente da perspectiva da vida real, né? Da perspectiva prática. E aí, quando falamos em aplicação, há um sinônimo, né, para esse conceito, para essa palavra-chave. Na prática é conceito, enquanto na teoria aplicabilidade. Na teoria aplicabilidade, correto. Na prática vai ser a aplicação, que a gente vai ver agora, tá? Então, a aplicação vai surgir nessa perspectiva prática. E aí tem um sinônimo, né, para essa palavra aplicação aqui no direito constitucional atual, que é a concretização, certo? Então, quando falamos em aplicação, sim, tudo bem, deu para entender. Então, quando falamos em aplicação, hoje, né, no direito constitucional mais contemporâneo, a gente associa essa questão da aplicação à concretização das normas, né? E como é feito isso? Como é que se faz, como é que se chega à aplicação? Bom, a aplicação ela ocorre caso a caso, certo? E tem um ente aqui do Estado, né? Um representante do Estado que vai ser o responsável por esse exercício de interpretação, que é o juiz. Então, é o juiz, no caso concreto, analisando cada caso, que vai aplicar essa norma, que vai concretizá-la, né? E aí existem vários métodos de interpretação e o método que tem sido aí mais, né, usado, no caso brasileiro, é o da concretização, né, que é um método, ou foi um método criado por um autor alemão chamado Friedrich Miller, né, que, apesar de ser um autor alemão, mas vem muito ao Brasil antes da pandemia. Quase todo ano ele vinha por aqui, ele adora Fortaleza, né, de vez em quando ele está por lá, ou quando em sempre, né, ou quase sempre, ele está lá em Fortaleza, então ele adora o Ceará. E o Friedrich Miller foi quem criou esse método, né, da concretização. E aí, esse método da concretização hoje é muito usado aqui no Brasil, ele acaba quase que virando um sinônimo aqui da aplicação, né? Então, quando se fala em aplicação da norma constitucional, vai se tratar disso, né, desse exercício interpretativo que o juiz vai fazer no caso concreto. Então, quando é necessário aplicar a Constituição, quando é necessário que a Constituição incida sobre condutas, né, das pessoas ou do Estado brasileiro, então é o juiz que vai fazer esse exercício de interpretação. Ele vai trazer, né, vai ser a missão dele, né, transplantar essa norma que está lá abstrata no mundo das ideias, no mundo, né, da teoria, para a prática, para o mundo concreto. Então é esse juiz que vai ter essa função. De maneira geral, são juízes do Supremo Tribunal Federal que fazem isso aqui, né? Já que, como vocês já viram na aula passada, é o Supremo Tribunal Federal que é o nosso tribunal constitucional, mas em alguns casos é possível também, né, em situações específicas, que qualquer juiz possa analisar essas questões, isso, claro, envolvendo só as partes que estão naquele processo. Mas, de maneira geral, quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal, são lá os ministros do Supremo, né? Então, cabe a eles, em geral, fazer esse exercício interpretativo, cabe a eles usar, né, esse método de interpretação da Constituição, que a gente chama de concretização, né? E é por esse meio, né, por esse método, que vai se buscar esse transplante aí, né, essa transmutação, essa mudança da via abstrata, né, de uma norma que está lá só no texto frio da Constituição, para trazê-la para o mundo real, né, para que ela seja aplicada realmente da melhor maneira possível para os casos concretos. Claro que aqui não é de acordo com a opinião do juiz, mas de acordo com a própria força normativa da Constituição, né? O juiz não pode fazer o que ele quer, né? Ele não tem uma atuação discricionária, ele tem uma atuação vinculada, né? Como vocês vão ver essa distinção, discricionariedade e vinculação depois em direito administrativo.
Então, a atuação do juiz aqui é restrita, ele não tem muita liberdade para criar, né? Ele tem que aplicar o que está na Constituição, né? E aí ele tem que analisar o caso concreto para ver de que maneira aquela norma pode se adequar, né, àquele caso concreto, da melhor forma possível, né, da forma mais adequada possível. Então, a ideia da aplicação é essa, é da concretização dessa norma, é de trazer essa norma para a vida real, né, para o mundo dos fatos. E quem vai fazer isso? O juiz, né, em cada caso, analisando cada situação. Em geral, aqui, como falamos do direito constitucional, é o Supremo Tribunal Federal que faz isso, mas em outras situações específicas, do chamado lá controle difuso, né, os juízes podem tratar disso, né, sempre que aparecer uma discussão sobre constitucionalidade num processo qualquer, o juiz também pode, né, fazer essa análise de maneira mais restrita, apenas ali entre as partes que estão envolvidas no processo, né, o autor e o réu, certo? Então, são esses conceitos aí que são mais interessantes de ser vistos, né, para que a gente possa analisar na sequência agora as teorias, né, que tratam da aplicabilidade e da eficácia das normas constitucionais, certo? Pessoal, deu para entender aí essa distinção entre aplicabilidade e aplicação, o que é a aplicabilidade na perspectiva teórica e a aplicação na perspectiva da concretização? Beleza. Estou vendo o joinha de vocês dois aqui, Elisa e o Stoner. Beleza. Bom, agora a gente vai para outra parte aqui, a última parte desse assunto, né, que provavelmente é a última parte, o último tema, né, que a gente vai ver até a prova, essa primeira prova. Então a gente vai entrar agora na parte da referente, né, às classificações das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade. Isso aqui é herança, né, como eu falei para vocês até 10, 15 anos atrás, o direito constitucional só analisava a teoria, né? Agora é que a gente está falando aqui de efetividade, de aplicabilidade, ou melhor, de aplicação. Mas, historicamente, no direito constitucional, que se buscou sempre, né, desde o século passado, foi tratar a questão das normas constitucionais quanto à sua perspectiva teórica, né? Quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade. Então, a gente vai ver aqui as principais teorias. Vocês vão ver que tem N teorias, né? Cada autor cria uma teoria para chamar de sua, né? Mas eu vou me dedicar aqui com vocês a ver as teorias mais usadas, as teorias mais famosas, né, que já tivemos aqui no Brasil. E claro, né, como estamos em Alagoas, mesmo que a distância aqui, mas estamos no território aqui alagoano, nunca é demais lembrar do Pontes de Miranda, né, que é também um grande autor, apesar de que a teoria dele aqui nesse ponto não é majoritária, mas é muito interessante ver a teoria dele, porque vocês vão observar comigo como Pontes de Miranda era um autor à frente do seu tempo, né? Então, a gente vai ver aqui, basicamente, 4 teorias, né? 4 classificações. Essa primeira, que é a do Rui Barbosa, depois a do Pontes de Miranda, depois a do José Afonso da Silva e, por último, a do autor baiano, o Adila Mego Bulos. Esses autores, né, eu separei aqui pela ordem histórica mesmo, certo? Então, não é do mais importante para o menos importante, não. É do mais antigo para o mais recente, né? Porque a teoria mais famosa, hoje mais aplicada, é a do José Afonso da Silva, que é a terceira que a gente vai ver, né? E essas outras, elas não são usadas ou são usadas de maneira muito restrita, né, nos dias atuais. Apesar de que o Supremo Tribunal Federal até hoje fica, né, alguns ministros usam pelo menos o título, né, a nomenclatura, mas não usam mais a explicação desses autores, certo? E aí, como eu falei no começo da aula aqui hoje, né, a gente vai precisar, hoje provavelmente, na quinta-feira com certeza, das constituições. Então, se vocês já adquiriram lá as constituições, fiquem ligados nelas, porque eu vou colocar aqui os trechos, mas se você está em casa com ela do lado, é melhor para ler do que estiver lendo pelo celular, né, que a tela é menorzinha. No caso de boa parte aqui dos alunos que estão com o celular, né? Então, a gente vai precisar da Constituição para que eu possa passar alguns exemplos aqui para a gente analisar essas classificações, especialmente a classificação do José Afonso da Silva, que é a mais usada até hoje, né, no direito constitucional brasileiro. Pois bem, então vamos às classificações, né? Começando pela mais antiga, começando pela classificação do Rui Barbosa. Rui Barbosa, que é um dos mais famosos advogados que o Brasil já teve, né? Muitos dizem que é o mais famoso, mas a gente tem aí outros grandes nomes da advocacia brasileira que concorrem historicamente com Rui Barbosa,
né, o Sobral Pinto, né, que foi um grande advogado ali que acabou defendendo muitas vítimas das ditaduras do Vargas e até da ditadura militar, já agora na parte final do século XX. E lá no século XIX, outro grande nome, né, negro, Luiz Gama. Então, se fôssemos colocar aí o panteão, né, o grande hall da fama dos grandes advogados brasileiros, certamente esses três teriam seu lugar garantido. O Rui Barbosa, o Luiz Gama e também o Sobral Pinto, né? Não aqui dizendo quem é o maior, quem é o primeiro, segundo ou terceiro do pódio. Todos os três têm sua importância fundamental de acordo com o momento histórico em que eles viveram. O Rui Barbosa, como a gente já viu aqui, teve uma importância muito grande na Primeira República, né? E ele foi responsável, inclusive, quase que pela aprovação na íntegra, né, da Constituição de 1891. E coube a ele também, né, já que ele praticamente foi foi o responsável pela Constituição da Primeira República, coube a ele também trazer para o Brasil a forma de interpretar essa Constituição. Então, o Rui Barbosa vai trazer para cá, para o Brasil, a classificação do autor norte-americano Thomas Cooley, né, que a gente vai ver que é praticamente a cópia, né, da classificação do Thomas Cooley. Então, o Rui Barbosa, já que ele trouxe praticamente, copiou a Constituição norte-americana, ele praticamente copiou também o modelo de classificação das normas constitucionais do Thomas Cooley, né, que foi o autor americano lá que, né, foi o mais influente para criar essa teoria nos Estados Unidos. Então, com base nessa teoria do Thomas Cooley, é que o Rui Barbosa criou a primeira classificação aqui no Brasil das normas constitucionais. Então, quando se analisa as normas que estão na Constituição de 1891, o Rui Barbosa vai dividir essas normas em duas espécies. Uma que ele vai chamar de normas autoexecutáveis e a outra que ele vai chamar de normas não autoexecutáveis, né? Deixa eu voltar aqui que eu vou explicar. Então, primeiro, né, ele vai colocar as normas chamadas de autoexecutáveis e as não autoexecutáveis. Esses são os nomes que nós conhecemos em português, mas o Rui Barbosa usou também a nomenclatura, e até hoje, né, em concursos, de vez em quando cobram a nomenclatura do original em inglês, que eu coloquei aí do lado. Então, normas autoexecutáveis também são conhecidas como as chamadas normas self-executing, né, que está aí entre parênteses, e as normas não autoexecutáveis são as not self-executing. Numa tradução livre, claro, né, porque não está aqui traduzido literalmente para o português, né? Então, numa tradução livre, são as normas autoexecutáveis e não autoexecutáveis, as self-executing e as not self-executing. Essas são as duas espécies de normas que, segundo o Rui Barbosa, vão existir em uma Constituição, especialmente a que ele tratou, né, a de 1891. Qual é a distinção entre essas duas espécies? Vou falar da primeira agora, porque não vai dar tempo de falar das duas nessa primeira parte, né? Então, vou falar um pouquinho dessa, a gente vai para o intervalo e volto, depois que gravar aqui o trechinho, a gente volta para continuar. Então, as normas autoexecutáveis, ou as self-executing, na nomenclatura do Rui Barbosa, vão ser aquelas que não necessitam de lei regulamentadora. Então, vocês vão ver que essas classificações sempre vão girar em torno disso. Vai ser necessário ter uma lei para explicar o conteúdo da Constituição, ou ela se explica por si mesma? Então, no caso das normas autoexecutáveis, elas não precisam de lei regulamentadora porque elas são consideradas completas. Elas já vão reunir todos os elementos possíveis para que elas possam produzir efeitos e para que elas possam ser aplicadas. Nesse contexto, o Rui Barbosa citou, né, como exemplos dessas normas, aquelas que tratam da organização do Estado, da organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Essas normas, na visão dele, Rui Barbosa, não precisavam de complementação, já estavam prontas para produzir efeitos e para ser aplicadas. Na volta, eu continuo, beleza? Me aguardem aí.